Boa tarde, gente. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, que são nacionalidade e direitos políticos, certo? Eu vou dar uma pequena lida nos pontos mais importantes da leitura, que é da nacionalidade e dos direitos políticos, ok? A nacionalidade, gente, é o seguinte: o artigo 12 fala: os brasileiros natos. Quem são os brasileiros natos? Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço de seu país. B. Os nascidos no estrangeiro de pais e mães brasileiras, desde que qualquer um deles estejam a serviço de seu país. E o C. Nascidos no estrangeiro de pais e mães brasileiras, desde que sejam registrados em repartição brasileira. Ok? E os naturalizados? Os naturalizados, os portugueses, com moradia de 1 ano, eles podem pedir a nacionalidade brasileira, certo? Os portugueses. Os países de língua portuguesa. E os estrangeiros de qualquer nacionalidade têm que ter 15 anos de moradia no Brasil para pedir a nacionalidade, para ser naturalizado. Ok? E os cargos privativos, que tem que ser brasileiro nato, que são o presidente do Brasil, o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro de Estado da Defesa, oficial das Forças Armadas, os diplomatas, o presidente do Senado Federal. Todos esses têm que ter a nacionalidade, tem que ser brasileiro nato, não podem ser naturalizados, certo? E no caso da perda da nacionalidade, se tiver cancelada, óbvio, né? E se tiver também adquirido outra nacionalidade. Esses 2 pontos. E o que mais? Esses são os pontos cruciais que eu botei, né? Que eu marquei aqui no VAD, que eu acho também importante, para dar uma lidinha, para dar fazer uma leitura mais aprofundada, porque também só ler, também ler por ler, qualquer pessoa lê, mas tenta ler um pouquinho, entender o assunto, e vai dar certo? Agora vamos para os direitos políticos. A soberania popular é o artigo 14. Para quem está perdido, é o artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com um valor igual para todos. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Esses são os pontos. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 18, certo? Deu para compreender? Maiores de 18. E são facultados para os analfabetos e para os maiores de 70 anos. Não facultado, gente, quer dizer que não é obrigado a votar. Vota se quiser, certo? E os maiores de 16 e os menores de 18. Não podem alistar-se como eleitores dos estrangeiros durante o período do serviço militar obrigatório e os conscritos. As condições para se eleger a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, tem que estar ok, tudo certinho, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima,
né? Se eu quero me candidatar para presidente da República e para vice-presidente, eu tenho que ter 35 anos de idade. Se eu quero me candidatar para governador, 30 anos, e vice-governador e senador. Ou senador não, e Distrito Federal, 30 anos. Governador e vice-governador e Distrito Federal. 25 anos que eu já falei, 21 anos deputado federal, deputado estadual, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Juiz de paz, gente, é aquele juiz que faz o casamento civil. E 18 anos para vereador. Essas são as idades para cada cargo de eleição, certo? Se eu tenho, vamos supor, 17 anos eu não posso me candidatar, não. Porque a idade mínima é 18 anos. Para frente, certo? O artigo 5º fala também que o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e os que querem houver sucedido ou substituído no curso do mandato poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Quer dizer que eu sou presidente da República. Eu me candidatei para presidente da República. Presidente da República são 4 anos. 4 anos, eu posso, passou os 4 anos, eu posso me candidatar a presidente de novo, subsequente. Agora eu estou no meu 2º mandato de presidente e quero me reeleger de novo, aí eu já não posso mais, porque é só um ano subsequente. Está dizendo bem aqui. Poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Certo? Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e o Distrito Federal e os prefeitos deverão renunciar aos respectivos mandatos de até 6 meses antes do pleito. Quer dizer que eu sou prefeita e quero me candidatar de novo. Então, eu tenho que ficar afastada 6 meses antes de eu me candidatar de novo a prefeita. É assim que procede em casos de reeleição, dependendo do cargo, certo? São inelegíveis. No território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, do governador de estado ou território do Distrito Federal, de prefeitos ou de quem os haja substituto dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Quer dizer que eu sou presidente. O meu filho, meu primo, algum parente meu, que seja até 2º grau, não pode se candidatar. Presidente é no mundo todo. No mundo todo. Não pode. Se eu sou governador, parente meu até o 2º grau não pode se candidatar no estado onde eu sou governador. Ok? E prefeito é no município. O município onde eu sou prefeita, a parente de até 2º grau não pode se candidatar junto comigo, a não ser que ele já esteja no mandato e eu vou me candidatar. Aí sim pode. Não me pergunte o porquê, mas eu sei que pode. Eu estou seguindo o que fala a Constituição, certo?
Quer dizer que é antes. E eu sou prefeito, ok. Meu parente continua lá se elegendo e eu junto. Mas se não, eu sou prefeita e um parente meu até segundo grau quer se candidatar a alguma coisa, aí não pode. Como deputado estadual pode, deputado federal pode. Deu para entender? É isso. O militar estável é elegível, atendendo às seguintes condições. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá se afastar das atividades. Ele deve se afastar. E se contar mais de 10 anos do serviço, será agregado pelas autoridades superiores e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade, quer dizer que ele não vai poder exercer o cargo de militar que ele tem. Se ele se candidatar, ele não pode exercer ao mesmo tempo o cargo de militar. E se contar mais de 10 anos também, ainda tem isso, ok? O que mais? No parágrafo 10 também fala o seguinte, que o mandato eletivo poderá ser impugnado antes à Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contado da diplomação, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Quer dizer que se eu quiser reclamar, eu tenho que reclamar antes à Justiça Eleitoral, no prazo de 15 dias. Se passar esse prazo, aí eu não posso fazer mais nada. Ou como qualquer outra pessoa. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respeitando o autor na forma da lei. Certo? Parágrafo 12 também fala que será realizada as eleições municipais e as consultas populares sobre questões locais aprovadas pela Câmara Municipal e encaminhada à Justiça Eleitoral de até 90 dias antes da data das eleições. Gente, é vedada a cassação. No artigo 5º diz que é vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, primeiro, cancelamento de naturalização. Sem a minha naturalização, eu não posso me candidatar a cargo nenhum. Certo? Por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgada enquanto durarem seus efeitos, recusar-se de cumprir obrigações a todos impostos ou prestações alternativas, improbidade administrativa. Mas para a prova da OAB, o que é importante é o seguinte, que você só perde a sua naturalização por cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado. É a perda dos direitos políticos, sabe? E a suspensão se dá só por incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Quer dizer que se eu sou condenada, eu não vou poder votar. Eu só vou poder votar quando eu pagar a minha pena. Quando eu cumprir a minha pena, aí sim meus direitos políticos eleitorais voltam a ter validade, ok? Recusar-se também de cumprir alguma obrigação imposta, uma prestação alternativa também. Isso se dá por suspensão. Perda é só o cancelamento da naturalização, gente. Não vão confundir, certo? Mas é bom dar uma lidinha, sabe? Para aprofundar mais na leitura, certo? E o artigo 16, que é o último aqui, que fala sobre os direitos políticos, diz que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição, o que ocorrerá até 1 ano à data de sua vigência. Certo? Quer dizer que a lei que alterará o processo só entrará em vigor, vamos supor, se fizer uma lei esse ano, ela só entrará em vigor no próximo ano, respeitando o tempo aí de 1 ano da vigência. Certo, gente?
Foi um prazer aqui estar com vocês. Eu queria só pedir uma coisa para vocês, gente. Dá uma olhadinha no meu canal, me segue lá, certo? Dá uma curtida, comenta nos comentários o que acharam da minha aula, do que eu passei para vocês, o conteúdo, para eu melhorar e melhorando aos poucos, certo? Obrigada aí, uma boa tarde. Tchau.